Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Followheim. Não consigo fazer isso sozinho, é impossível, nunca é demais enfatizar isso. Não tem tanto a ver com o quanto você é ruim nisso, mas sim com o quanto ele é bom. Jesus Cristo é poderoso para salvar, ele é bom em salvar. Não se trata de mim, mas de eu me unir a Jesus, é por isso que tudo vai ficar bem. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador chorão, John Bytheway. John, eu estava lendo Moisés, capítulo 7. Ele fala sobre como o Senhor chora e pensei em você, porque, John, eu te conheço há muito tempo e à medida que você está ficando um pouco mais velho, você não é velho, mas está mais velho do que quando te conheci. Você chora mais facilmente. A única coisa a que posso atribuir isso é a minha idade avançada. Eu costumava me proteger contra isso porque não queria que as crianças pensassem que quem chora é mais espiritual. Certo? O que não é verdade. E você vai perceber que mesmo na conferência geral, alguns dos líderes da nossa igreja ficam emocionados, enquanto outros nunca ficam. John, mesmo quando você fala sobre o programa Andy Griffith, eu já vi você chorar. Algo sobre Barney Fife, certo? Tudo bem. Todo mundo saia daqui, vai rolar confusão, certo? Sim, Barney estaria chorando, certo? Ele diria, ah, sim. Não comece a chorar. Se você chorar, eu estou perdido. Sim, porque ele chorava no programa. Ele dizia que se Thelma Lou ou Tia Bia começassem a chorar, ele diria, não comecem, estou perdido. John, você e eu estamos muito animados hoje por ter o irmão Danny Ricks de volta conosco. Ele se juntou a nós pela primeira vez no ano passado. Nós adoramos. Danny, bem-vindo de volta ao Follow Him. É muito bom estar com vocês. Preciso agradecer a minha amiga Julie Lewis por me apresentar ao Danny Ricks. Tem sido uma bênção para minha vida, para a vida do John e para todos os nossos ouvintes. Com certeza. John, sei que você adora essa história. Moisés, capítulo 7. Um capítulo hoje, Enoque. Escritura que o profeta Joseph Smith nos deu. É uma daquelas, John, quantas vezes já disse isso? Se ele apenas nos dá isso, ele é um profeta. Mas essa é uma de quantas. Apenas essa pequena dica sobre a natureza de Deus, de que ele não é distante ou indiferente, mas que chora por nós. É como, espere, o quê? E quero dizer que Enoque reage da mesma maneira quando vê esse Deus que chora. Sim, vai ser divertido conversar sobre isso com vocês. Danny, você tem analisado isso. Lembro-me de quando conversamos sobre você participar deste capítulo. Você estava muito animado. O que você espera para hoje? Eu adoro Enoque. No capítulo 6, ele é um homem selvagem. Eu me identifico um pouco com isso. Há um lugar para os homens selvagens no reino de Deus. Então, eu adoro Enoque. Estou animado por estar neste capítulo. É a tradução de Joseph Smith. Certo. Este capítulo não tem tantas raízes no Gênesis. Lembre-se de que o que sabemos sobre Enoque vem de 4 versículos do Gênesis. Gênesis 5, 21 a 24, eu acho. E então acho que são cerca de 100. Temos cerca de 100 versículos em comparação com os 4 que o resto do mundo tem. Adorei o que você disse, Hank. Sou muito grato pela revelação moderna. Sou muito grato pelo livro de Moisés. Danny, estou animado para ler isso com você. Se não for por outra razão, então pela sua energia. John, já citei isso para você antes. É do Elder Maxwell. Parte do que pode estar faltando às vezes em um professor decente é um entusiasmo pessoal revigorante pelo Evangelho, que pode ser altamente contagiante. Não é lindo? Um entusiasmo pessoal pelo Evangelho. E Danny traz isso. Ele está genuinamente entusiasmado com a informação. E é isso que torna tudo tão divertido. Muito bem, John. O que sabemos sobre Danny? Ele esteve aqui da última vez. Calma, John. Concentre-se no lado bom. Às vezes, Hank, recebemos uma biografia escrita pela própria pessoa e eu gosto dessa. Ele é um marido dedicado à sua maravilhosa esposa, pai orgulhoso de 5 filhos incríveis, com um profundo interesse pela história da igreja e pelas religiões do mundo. Ele é apaixonado por explorar e compreender as diversas tradições espirituais que moldam o mundo. Onde você está lecionando agora, Danny? Sou professor de religião na Universidade Brigham Young, Idaho, em Hacksburg. É o reino celestial, é o que ouvimos dizer.
Ouça, admito que sou tendencioso, mas acredito sinceramente que é a melhor universidade da face da Terra. Quem diria que o reino celestial poderia ser tão frio? É o vento, é o vento. Assim que Jesus vier, o vento vai parar e todos vão cantar uma música diferente. Tivemos o presidente e a irmã Meredith no programa conosco, então, se eles estiverem ouvindo, vão adorar o que você acabou de dizer, Danny. Acho que eles concordariam 100%. Nós amamos os Merediths. É difícil não amar os Merediths. Sim. Danny, tenho uma pergunta rápida. Conte-nos onde você cresceu. Conte-nos sobre sua querida esposa. Não conseguimos falar sobre isso da última vez. Ok, então eu cresci em Felt, Idaho, entre os melhores dos melhores. Sim, é perto de Squirrel e Drummond. Se você conhece, Squirrel e depois Drummond. Claro que é. Se você sabe onde fica Drummond, provavelmente precisamos conversar, porque Drummond é famosa por ter apenas um bar, que fica em Ashton, Squirrel, Drummond, Felt. Mas eu estava nos subúrbios de Felt. Batatas, trigo e cevada forrageira, o lado bonito das montanhas Tetons. E foi lá que você conheceu minha amiga, Julie Dirty. Sim, ela é incrível. E então nos conte sobre sua esposa. De onde ela é? Ela é a melhor coisa que já saiu de Mapleton, Utah. O nome de solteira dela é Erkenbrack. Uma família maravilhosa. Angela Erkenbrack. Agora Ricks, graças a Deus, há mais de 20 anos. Mas quando ela me disse o sobrenome dela, lembro-me de ter acenado com a cabeça e dito, sim, sim. Eu a conheci em uma aula na Universidade Brigham Young, Idaho. Na verdade, no dia seguinte, eu fui para a aula mais cedo. Cheguei lá, verifiquei a lista de alunos e anotei o nome dela, porque não queria perguntar novamente, sabe? E pensei que precisava apenas anotar e resolver isso. Você está pensando, isso é francês? Não é à toa que você adora a Universidade Brigham Young, Idaho. Tudo de bom na sua vida é. Coisas boas acontecem lá. É verdade. Isso muda a vida. É como as águas de Mormon. Foi quando entrei para uma aula sobre o livro de Mormon. Foi quando as coisas começaram a fazer sentido. Foi quando realmente desenvolvi um relacionamento com meu Salvador. Eu amo aquele lugar. Sim, tenho certeza de que eles também o amam lá. Vamos dar uma olhada no manual. Vem e segue-me. O Senhor chamou seu povo de Sião. Hoje, vamos examinar apenas um capítulo, Moisés, capítulo 7. Ao longo da história, as pessoas buscaram alcançar o que Enoque e seu povo conseguiram. Construir uma sociedade ideal em que não haja pobreza ou violência. Como povo de Deus, compartilhamos esse desejo. Chamamos isso de edificar Sião, e isso inclui, além de cuidar de pessoas necessitadas e promover a paz, fazer convênios, habitar juntos em retidão e nos tornar unos uns com os outros e com Jesus Cristo, o Rei de Sião. Se o mundo, sua comunidade ou sua família não são exatamente o que você deseja, é útil perguntar: como Enoque e seu povo conseguiram isso? Como eles se tornaram unos de coração e vontade, apesar da discórdia ao redor deles? Entre os muitos detalhes que Moisés 7 nos dá sobre Sião, um que pode ser particularmente valioso para os santos dos últimos dias é: Sião não é apenas uma cidade, é uma condição do coração e do espírito. Sião, da maneira como o Senhor ensinou, são os puros de coração. Assim, a melhor maneira de edificar Sião é começar estabelecendo-a em nosso próprio coração e lar. John, com toda essa conversa sobre construir Sião, tenho certeza de que foi isso que fez Joseph Smith pensar nisso. Danny, com isso, o que você quer fazer? Por onde você quer começar? Vamos começar com um contexto mais amplo primeiro. É a tradução de Joseph Smith do Gênesis. Moisés 7 não está tão conectado com o Gênesis 5, 21 a 24, que é o ponto de partida para isso. Isso é algo extra. É uma revelação ao profeta Joseph. Uma das coisas fascinantes é que este capítulo que estamos estudando hoje foi traduzido em junho e julho de 1830. A igreja tinha apenas alguns meses, e Deus já estava revelando as escrituras ao profeta Joseph, a nova igreja, e eles estavam recebendo isso. Eles estavam sendo perseguidos. Em uma parte anterior, Joseph afirma que o livro de Moisés, a parte que ele estava traduzindo, era um pedaço precioso que nos foi dado por Deus, um pedaço precioso. Isso é Moisés 7. É precioso. É realmente uma continuação do Vem e Segue-me da semana passada com Moisés 6. Lembrem-se de que não temos títulos de capítulos e versículos. Acho que nisso quero dizer o Elder Talmage, no início dos anos 1900,
1902, 1903. Na verdade, é a continuação de Moisés 6, continuação de Moisés por causa desses 4 versículos e da revelação de Deus a Joseph. Temos 4 versículos sobre Enoque que se transformam em cerca de 100 versículos. Enoque é mencionado apenas algumas vezes nas Escrituras, esses 4 versículos no Antigo Testamento, e em seguida ele é mencionado no livro de Lucas, Hebreus e Judas, e um deles, na verdade, faz referência a um escrito apócrifo de Enoque. Percorremos um caminho de diamantes com o que temos sobre Enoque. Esquecemos como somos abençoados, como estamos florescendo e abençoados por causa do que temos na transformação que pode acontecer quando estudamos isso. Adoro o título. Não sei quem escreve essas coisas para o Vem, Segue-me, mas são muito boas. Eles são incríveis, sim. Isso vai nos ajudar a ser Sião e a nos unir a Deus, com certeza. Este capítulo é muito importante. Vamos começar. Temos o quê? Quase 70 versículos. Versículo 1, aconteceu que Enoque continuou seu discurso, continuando de Moisés 6. Então vamos continuar. Próxima parte. Eis que nosso pai Adão ensinou essas coisas e muitos acreditaram. Isso é interessante porque amamos muito o hino 301. Nós pensamos, sim, sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus e pensamos que esta é uma referência a um filho de Deus, quando na verdade não é. Ele diz, e muitos acreditaram e se tornaram filhos de Deus. Eles se tornaram filhos de Deus. Então, na verdade, estamos falando de um título, lembrem-se do presidente Nelson nos ensinando aqueles 3 títulos para realmente nos ancorarmos em filho de Deus, é claro, uma verdade transformadora. Mas igual a filho da aliança. Eu sou um ser caído por causa da queda, estou separado de Deus, para citar o livro de Mormon, certo? É como se eu estivesse morto, não pudesse herdar, então algo precisa mudar. Como faço isso? Preciso entrar na família de Deus. Tenho que entrar na família de Deus, ser filho da aliança e então, o terceiro, é claro, discípulo de Cristo. Quando Enoque começa a falar e pregar aqui, certo, o homem selvagem que ele é do capítulo 6, ele diz, não, eles estão aceitando. As pessoas estão aceitando Jeová, elas estão aceitando o evangelho de Jesus e se tornaram mais uma vez filhos e filhas de Deus. Há uma série de coisas e obstáculos que nos impedem de nos tornarmos, entre aspas, Sião. Um deles é que pensamos que é algo que Deus faz por nós. Deus agita uma varinha mágica, não há varinha mágica, ele não vai me tornar Sião. Eu me torno Sião. Eu me torno Sião ao me tornar um filho ou filha de Deus. Na verdade, você leu isso. O título citava o versículo 18. Na verdade, vou pular para lá e depois voltaremos ao versículo 1. Se você olhar o versículo 18, o Senhor chamou o seu povo de Sião, porque eles eram de um só coração e uma só mente, viviam em retidão e não havia pobres entre eles. A palavra porque é muito importante. Ele não os chamou de Sião porque os tornou assim, ele os chamou de Sião porque eles eram assim. Eles usaram seu arbítrio para se tornarem Sião. Então Deus os chama de Sião, nós usamos nosso arbítrio para fazer e manter convênios. Isso pode ser um pensamento um pouco heterodoxo. Às vezes me pergunto se estamos esperando o Senhor vir e Ele está esperando por nós, aqui, enquanto esperamos pela segunda vinda. Ele está pronto, eu estou pronto. Vocês construam, eu estarei lá. Vocês precisam construir Sião primeiro. Eu só me pergunto quem vai agir primeiro, ele ou nós. Acho que seremos nós, ele vai esperar por nós. Eu sei que ninguém sabe o dia da sua vinda, mas me pergunto se é por isso que ele está dizendo. Ei, ninguém sabe quando vocês vão realmente levar isso a sério e construir Sião. O ímpeto está sobre nós. Há uma citação do Elder Holland. Ó, presidente Holland, misericórdia. Já sinto saudades dele. Cara, não, sim. Tenho dificuldade em imaginar isso sem ele. Nunca precisamos fazer isso. Sim. Ou pelo menos não para mim. Ele estava lá quando eu vi aquelas fotos pela primeira vez. Notícias da Igreja, 17 de fevereiro de 2007, o Elder Holland diz o seguinte: algo será pedido nesta dispensação que nunca foi pedido antes. Os membros desta dispensação devem estar prontos para apresentar a Igreja do Cordeiro ao Cordeiro, e quando isso acontecer, devemos parecer e agir como sua igreja. Fazemos isso por meio de nosso arbítrio, mas como fazemos isso? Como me torno como Jesus? Fazendo convênios com Ele e, então, Ele me ajuda. Ele me concede poder do alto para que eu seja capaz de fazer isso. Tenho dificuldade em ser obediente. Quero ser e estou me esforçando para ser.
Ele vai me conceder poder para ser obediente. Ele vai me conceder poder para ser capaz de sacrificar. Ele vai me conceder poder para ser capaz de amar a Deus e amar meu próximo. Ele vai me conceder poder para ser puro, para ser casto e puro. Ele vai me conceder poder. Como posso consagrar meu tempo, meus talentos, meus meios, tudo? Ele vai me ajudar, mas temos que fazer isso. Não há varinha mágica. Não há varinha mágica que ele agite e nos transforme em Sião. Não estou surpreso. Também não devemos nos surpreender que haja conversa sobre convênios e linguagem de convênios logo no versículo 1. Vocês têm que se tornar filhos e filhas de Deus. Lembro-me de quando era criança, sempre pensei. Espere aí, eu achava que éramos todos filhos de Deus. Há um fato genealógico de que somos filhos e filhas de Deus. E, então, há a qualidade de nos comportarmos como tal, ou agir como tal, eu acho. Vocês podem se tornar filhos de Deus. E ouvimos isso no Novo Testamento também. De longe, a ênfase das Escrituras está em filho da aliança, e isso não diminui a verdade e o poder por trás desse título. Em primeiro lugar, você é filho e filha de Deus. Você tem pais celestiais. Por favor, não me interpretem mal, isso é verdade, é fato e é transformador. Mas talvez a doutrina mais mal compreendida na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, sem falar no mundo, seja a queda. Sim, sou filho e filha de Deus, mas também sou caído. A expiação de Jesus Cristo me redime da queda. Se você colocar a palavra redimido no livro de Mórmon, ficará surpreso com quantas vezes a parte seguinte da queda é muitas vezes a conexão seguinte. Estou em apuros. Estou separado. Estou fora. Algo precisa mudar e estamos entrando. A ênfase das Escrituras está na celebração de convênios. Às vezes acho que podemos desconectar essa palavra porque ela se torna uma palavra muito boa, certo? Uma palavra poderosa, assim como muitas outras palavras que acidentalmente e inadvertidamente dissociamos de Jesus. Não, estou fazendo alianças com Deus. Alianças por causa das alianças não me fazem nenhum bem, mas alianças com Deus podem me mudar e me transformar se eu quiser ser Sião. Se quisermos ter em nossas vidas o que Moisés e seu povo têm, isso tem que vir por meio de alianças. Essa é a única maneira. Vocês dois conhecem este grande pensamento do presidente Benson. Ele diz que ninguém sabe de forma adequada e correta porque ele e nós podemos dizer que precisamos de Cristo, até que essa pessoa compreenda e aceite a doutrina da queda e seu efeito sobre toda a humanidade. Talvez não seja a declaração mais impressionante, mas é crucial para entender quando você está ensinando alguém sobre Jesus e essa pessoa simplesmente não está acreditando. Ela diz, eu amo Jesus. Sim, Jesus é ótimo. Não, você não entende. Jesus não é ótimo. Ele é universal. Ele é o salvador do mundo. Normalmente não é que eles não entendam Jesus, é que eles não entendem a queda. Você não busca Jesus até entender a queda. Com meus próprios filhos, eu esqueço de ensinar isso. A profundidade do amor de alguém por Jesus Cristo aumenta exponencialmente quanto mais essa pessoa entende a doutrina da queda. Isso é lindo. Presidente Packer, a verdadeira doutrina compreendida muda atitudes e comportamentos. Quando compreendemos a situação em que nos encontramos, às vezes, quando converso com as pessoas sobre isso, sinto uma certa resistência. Acho que é porque elas estão muito focadas no título 1, o que geralmente é muito bom. Queremos que isso esteja enraizado em todos nós, porque é verdade que somos filhos e filhas de Deus, mas a queda não é brincadeira. A queda não é brincadeira. Brigham Young disse isso quando você pensa sobre esse termo, não acho que geralmente o associamos à próxima parte, mas ele disse, e cito, o plano de salvação, ou em outras palavras, a redenção dos seres caídos. Quando você ouve o termo plano de salvação, você pensa, ah, sim, porque eu preciso ser redimido do meu estado decaído. O povo de Enoque é tão decaído quanto você e eu. Temos que fazer convênios com Deus, Jesus para Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer. Você tem que nascer, sim, você é um filho de Deus. Nicodemos, sim, você é maravilhoso. Você é um fariseu. Tenho certeza de que você já sentiu isso. Mas se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, você tem que nascer de novo, ou seja, você tem que se tornar um filho do convênio, e nós não usamos muito essa linguagem, mas veja como o rei Benjamim diz isso. Mosias, capítulo 5. Na verdade, uma vez, eu estava dando aula, usei esse termo, e um aluno levantou a mão e disse, que qualificativo interessante. Ele disse, eu servi em uma missão e nunca tinha ouvido essa frase antes. Eu pensei, que qualificativo interessante. Ok, uau,
Ele disse: então vamos lá. Isso não é como um capítulo oculto. Isso não está nos capítulos de Isaías em 2º Nefe. Está no discurso do rei Benjamim em Mosias 5:7. Ele diz: e agora, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados filhos de Cristo. Vocês são filhos de Jesus. Usamos o termo filho do convênio, mas o rei Benjamim e todos os profetas não têm nenhum problema. Não, vocês precisam se tornar filhos de Jesus. Hoje, ele vos gerou espiritualmente. Ele chamou os filhos de Cristo, seus filhos e filhas. Lembrem-se de qual nome vocês tomam sobre si durante o sacramento. Vocês tomam o nome de Jesus. Eu já sou um filho de Deus. Todos os seus ouvintes são filhos e filhas de Deus. Mas preciso de Jesus para se tornar o pai da minha nova vida. Rei Benjamim. Vamos continuar. Vamos voltar um pouco. Ser chamados filhos de Cristo, seus filhos e filhas. Pois eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração foi transformado pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e filhas. Embora Enoque tenha vivido milhares de anos antes do nascimento de Jesus, eles estão se tornando filhos e filhas de Jesus Cristo. Pensem no batismo, então. Eu sou gerado espiritualmente, nascido. Essa é a porta e então o caminho continua no templo. Eu até recebo um novo nome porque sou uma nova criatura. Sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Adoro essa conversa. Nosso amigo Robert Miller diz, parafraseando, que se apenas falarmos de Jesus como nosso melhor amigo no céu e ignorarmos a queda, não, estaremos em apuros. Precisamos de ajuda, precisamos de um Salvador, um Redentor. Adoro que o livro de Mormon use o plano de redenção. De longe, todos adoram o plano de felicidade que é usado uma vez, mas o plano de redenção. Não me lembro quantas vezes, 13 ou 14, geralmente é mencionado por Alma e os 4 filhos de Mosias. Eles são os que mais o usam. Eles precisavam ser redimidos e sabiam disso. Adoro isso. Ele é nosso Redentor. Precisamos de ajuda. Estamos em apuros. E isso é por causa da queda. E às vezes eu pensava, não deveria dizer isso em voz alta, mas se pudesse fazer minha missão novamente, teria ensinado melhor sobre a queda. Quando as pessoas diziam, isso aconteceu em nossa família, ou tivemos essa morte, ou essa doença. Eu gostaria de ter dito, obrigado por dizer isso. Vamos falar sobre a queda que trouxe morte, doença, tristeza e pecado ao mundo. Depois podemos falar sobre o Redentor que nos salva da queda. 2º Nefe 2 e 9. Gostaria de ter conhecido melhor esses versículos quando era mais jovem. E nos concentramos adequadamente na visão positiva que temos, especialmente em comparação com nossos primos cristãos, certo? Entendemos a queda de maneira drasticamente diferente de nossos amigos cristãos. Fazemos isso porque vemos o benefício, vemos que é uma queda para frente. Só porque é uma queda para frente, às vezes a romantizamos e pensamos, não, é bom mesmo. Não, eu estou condenado. Você está condenado. Estamos todos assim, estamos em má situação. Sim, estamos em apuros. Estamos em má situação. Eu preciso ser redimido. Uma das minhas parábolas favoritas do nosso Salvador, eu a chamo de parábola do homem forte. Não sei como os outros a chamam, mas está em Mateus 12. E é interessante, às vezes eu leio isso para os alunos e eles não sabem quem é quem nessa história. Mateus capítulo 12, versículo 29, e ele diz: ou então, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte e então roube sua casa? E você pergunta a eles, ok, quem é o homem forte? Qualquer coisa boa que naturalmente gostamos. Deve ser Jesus. Não. Jesus é o ladrão. Satanás é o homem forte. Jesus derruba a porta, amarra o homem forte e então saqueia seus bens, porque estamos em tão má situação em Moisés. 7 que vamos chegar, diz, não. Satanás se tornará seu pai. Se não formos redimidos através do nosso Salvador. Se não formos redimidos por nosso Salvador Jesus Cristo, estamos em tão má situação e não devemos nos surpreender novamente, pois Sião não é algo que nos é dado de mão beijada ou feito para nós dessa maneira. Em uma nota lateral no versículo 1, algumas pessoas não seguem. Isso é normal. Se você olhar os versículos 10 a 13, verá todos os aspectos da doutrina de Cristo. Versículo 10, e o Senhor me disse, vá a este povo e diga-lhes, arrependam-se. Versículo 11, e ele me deu um mandamento para que eu fosse batizado. Veja o versículo 13. Tão grande era a fé de Enoque que ele liderou todo o povo de Deus.
Não há evangelho secreto. Se alguém está proclamando ou tentando articular que tem algum evangelho secreto, provavelmente é um apóstata e deve fugir. Há um único caminho, que é a fé em Jesus Cristo, o arrependimento com Jesus Cristo e então o convênio com Deus. É assim que fazemos. Não há atalhos. Este é o único caminho verdadeiro. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como você vem a Jesus Cristo? Tenha fé nele. Arrependa-se com ele e faça convênios com ele. Mantenha isso bem simples. É bem simples. É assim que você se torna Sião. Essas pessoas não tinham algo que você não tem. Elas exerceram fé em Jesus, arrependeram-se de seus pecados e fizeram e depois mantiveram os convênios que fizeram com Deus. No ano passado, o Dr. David Holland esteve aqui conosco e disse algo que, quando alguém diz algo assim, você pensa: ah, sim, é exatamente assim que você descreveria. Ele disse: todos nós somos filhos e filhas de Deus. Ele disse: vocês se lembram de João? Mas é diferente quando alguém diz a você: você sabe que é filho do seu pai. Bem, é claro que sou. É claro que não é isso que eles querem dizer. Eles não querem dizer: a propósito, esse é o seu pai. Você é parecido com ele? Sim, você está se tornando assim. É como Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Portanto, é uma questão qualitativa, não apenas uma árvore genealógica, como Danny enfatizou. Eles se tornam filhos de Deus. Você está se tornando filho do seu pai. Danny, posso ler algo para você apenas para reforçar o que você está dizendo? Segundo Nefe 9, ouça como ele é intenso sobre a queda e a expiação, que vocês dois conhecem segundo Nefe 9. Quero dizer, há pontos de exclamação por toda parte. Ó sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. Este é o versículo 8. Se a carne não ressuscitar mais, nosso espírito ficará sujeito ao anjo que caiu da presença do Deus eterno e se tornou o diabo para nunca mais ressuscitar. Nosso espírito deve se tornar semelhante a ele. Nos tornaremos demônios, anjos de um demônio, excluídos da presença de nosso Deus para permanecer com o pai da mentira em miséria, semelhante à sua, para sempre. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga desses dois monstros. Ele diz monstro terrível. Ele fala sobre esses dois monstros ao longo do capítulo, o pecado e a morte. Lembro-me de estar numa aula da escola dominical quando era jovem e acho que ensinamos mal o plano de Satanás. Lembro-me de ser um adolescente travesso e ouvir uma professora da escola dominical dizer num tom quase sinistro, como se fosse e todos estavam na ponta das cadeiras e todos diziam amém. Depois de dizer isso, ela continuou: o plano de Satanás era que todos fossem bem-sucedidos. Houve uma pausa e todos ficaram tipo, oh! E eu pensei, isso parece incrível. Lembro-me de pensar, é a única maneira de eu conseguir. Esse não é o plano de Satanás. Vocês acabaram de ler Jacó descrevendo o plano de Satanás. O plano de Satanás está no versículo 9. Tornar-nos semelhantes a ele, tornarmos-nos demônios, anjos do diabo, para sermos excluídos da presença de Deus para sempre, certo? Isso é permanecer em nosso estado decaído para continuar com nossa conversa, certo? Observe novamente o termo pai. Neste caso, você permaneceria com o pai da mentira. Nós podemos escolher sim, você é uma filha de Deus. Sim, você é um filho de Deus, mas como estamos caídos, você precisa escolher um pai para sua nova vida. Você escolhe Jesus Cristo para ser o pai de sua nova vida por meio de convênios, ou pode escolher Lúcifer, o pai da mentira, e veja o resultado. Você será infeliz como ele. Esse é o plano de Satanás, que você o adore para sempre. Ele não gosta de compartilhar. Deus vai torná-lo igual a ele em glória, poder e domínio, de acordo com a seção 76, o que me impressiona muito. Satanás só se preocupa consigo mesmo. Satanás nunca se importou com você. Ele não se importa com você. Não vamos transformar o plano de Satanás em algo que ele realmente não é. Danny, como podemos deixar isso claro neste momento? Se você não escolher Jesus, essa será a escolha padrão. Você escolhe um ou outro. Não há uma terceira opção aqui. Essa é uma das razões pelas quais Jesus chora neste capítulo. Todos estão chorando neste capítulo. Todos estão chorando. Jesus está chorando, Enoque está chorando, o mundo está chorando, eu estou chorando. Seus leitores e ouvintes estão chorando. Todos choram.
Versículo 32. E o Senhor enviou Enoque, e eis que estes teus irmãos são obra das minhas próprias mãos. Eu lhes dei o seu conhecimento no dia em que os criei no jardim do Éden. Eu dei ao homem o seu arbítrio. Ele está tipo, olha o que eu fiz. Vocês têm conhecimento e arbítrio. Isso é realmente tudo de que precisam. E ele diz, e aos meus irmãos eu disse, e também dei o mandamento. Estou no versículo 33 agora, que eles devem amar uns aos outros. Ele pede tão pouco, amar uns aos outros e escolher a mim, seu pai, novamente, Jeová falando. Então escolham a mim. Não há nada que alguém possa fazer. Vocês podem amaldiçoar o céu, amaldiçoar os céus, dizer que você não é filho do Pai Celestial. Não importa. Você é. Mas aqui ele diz que eles devem escolher a mim, seu pai. É Jesus falando, ele diz, não, estou falando dessa relação de aliança, mas essa frase triste, eis que eles não têm afeto e odeiam seu próprio sangue. Ele está chorando porque sabe que eles serão infelizes. Ele sabe que o resultado de não escolher o seu caminho é a infelicidade. É algo de longo prazo? Não é. Ah, se eu não escolher Deus, ele vai me punir. É, se eu não escolher Deus, escolhi a infelicidade. Deus não queria que eu fizesse isso. Ele não vai fazer isso. Ele não está chateado. Ele não está dizendo, bem, vou fazer você infeliz, já que não me escolheu. Acho que é uma distinção importante que Deus não está dizendo. Bem, você fez o que é errado, portanto vou punir você. Eu não quero que você sofra. Saia daí. Tem que sair desse prédio. Ele está desabando. O resultado do pecado sempre será a tristeza. O resultado do pecado sempre será a tristeza. Nunca tive ninguém que viesse ao meu escritório quando eu servia como bispo e chorasse por ser obediente. Isso não acontece. Quando pecamos, nos distanciamos dele. Nos distanciamos do Espírito. Não temos o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria. 41. Veja o versículo 41 do capítulo 7. E aconteceu que o Senhor falou a Enoque e contou a Enoque todas as ações dos filhos dos homens. Por isso Enoque soube e viu a iniquidade e a miséria deles e chorou. Enoque olha para Jesus e fica impressionado ao ver que um Deus que é infinito pode chorar. E ele diz, veja, eles escolheram a miséria, eles escolheram isso. Esse é o resultado. Tão comovente, tão comovente. Todos nós já fizemos isso. Quando você diz que eles escolheram a miséria, lá está isso novamente. Às vezes citamos Moisés 1:39, sobre o qual falamos há algumas semanas, que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem, o que é uma espécie de declaração de missão ou de propósito, talvez. Mas então você olha para 2 Nef 2:27, que você citou, ele procura que todos os homens sejam miseráveis como ele. Outra coisa que acho legal é o versículo 33, que você leu. Eu lhes pedi que se amassem uns aos outros e me escolhessem. Não são esses os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus com todo o seu coração, poder, mente e força, amar o seu próximo como a si mesmo. Em resumo, são esses 2, eu pedi que fizessem isso. Eles não têm afeto. Eles odeiam o seu próprio sangue. Agora, todos nós vamos chorar aqui. Pensem também nos nossos convênios no templo. Já falamos sobre essa progressão nos convênios, certo? De nos tornarmos filhos do convênio, filhos de Jesus. No templo, quando você recebe sua investidura, você faz 5 convênios. Obediência, sacrifício e o terceiro é a lei do Evangelho, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Ele não nos diz para fazer isso porque está entediado e quer nos obrigar a fazer coisas. Ou porque tem esse fascínio por tipo, não, eu quero que você me ame. Ame-me. Ele quer que você o ame e ame o seu próximo porque essa é a única maneira de você realmente ser feliz nesta vida e na vida futura. É daí que vem a verdadeira alegria de incorporar esses princípios. Não apenas guardar esses mandamentos, mas incorporá-los. Fazer com que eles se tornem parte do seu caráter. Minha mãe é a definição de um anjo. Nunca conheci ninguém na minha vida que ame como ela ama. Era palpável. Minha mãe ganhou um prêmio uma vez como esposa do fazendeiro do ano. Um jornalista veio à nossa fazenda e disse, quando você entra na casa dela, você se sente amado. Eu cresci com os 2 maiores exemplos de cristãos que você poderia ter, de maneiras diferentes. Minha mãe, que amava e tinha 1,47 metros de altura, todos os seus 1,47 metros. Ela era simplesmente poderosa. Meu pai tinha desafios. Ele tinha alguns desafios de saúde mental. Minha mãe morreu quando tinha 52 anos. Eu tinha 21. Meu pai tirou a própria vida há 7, 8 anos. Desafios de saúde mental.
Além disso, você acrescenta os desafios de saúde mental com o Vietnã. Então, meu pai era forte. Para seu crédito, porém, ele demonstrava amor de uma maneira diferente. Quando as pessoas vinham à nossa casa, ele amava a todos. Não importava quem você fosse, como você fosse. Lembro-me de ir com meus pais para tirar pessoas da prisão. Lembro-me de que tínhamos caroneiros morando em nossa casa por semanas. Um cara chamado Dave estava morando conosco. De repente, Dave estava usando o suéter do meu irmão. Meu irmão foi até meu pai e disse: "Pai, Dave pegou minhas roupas. Dave está usando minhas roupas, pai. Ele está usando meu suéter." E meu pai comentou: "Fica bem nele." Eu não era inclinado espiritualmente. Não era que houvesse oportunidades ao meu redor. Na verdade, elas eram modeladas. As pessoas da minha ala local são os melhores seres humanos. Certa vez, eu estava brincando com um amigo sobre algumas das histórias que costumávamos ter. Não havia muitos ex-missionários, porém. Eram apenas pessoas que eram fazendeiros e estavam apenas tentando fazer o melhor possível. Na verdade, lembro-me que a única coisa que minha mãe costumava dizer era: "Vocês têm sorte de alguém estar disposto a aceitar vocês, porque éramos selvagens." E se algum deles estiver ouvindo agora, está acenando com a cabeça que sim, como se fosse selvagem. Não conheço pessoas com altos chamados, não conheço. Tenho certeza de que são maravilhosas, mas não preciso porque eu as conheço. Conheço Bruce Arnold, sei que ele me amava e que eu não deveria ter sido amado por ninguém por causa das minhas fraquezas. Eles deveriam ter ficado irritados, eles deveriam ter ficado frustrados. No entanto, Bruce Arnold, Gary Robeson, Keith Harris, todas essas grandes almas, Tom Richings, eu poderia continuar para sempre com essas pessoas que simplesmente me amam. Quando digo que encontrei Jesus, é porque finalmente comecei a respirar o ar que estava ao meu redor, mais do que ele ter sido introduzido a mim. As escamas que Paulo diz terem caído de seus olhos, seja literalmente, figurativamente ou ambos. Eu estava cercado por seres humanos incríveis que eram exemplos de como viver como Jesus, amar como Jesus, a misericórdia dos meus irmãos. Eles são bons, eles são tão bons. Minha esposa, você está brincando? Minha esposa é o melhor ser humano que eu já conheci nesta terra. Ela é assim, e como ela serve, ama e se esforça. Ela tem um foco preciso em tentar seguir Jesus. É fácil ser casado com alguém assim. Sião se torna Sião, porque todos em Sião amam a Deus e amam o próximo. É natural para eles. É o que se tornou parte deles. Tente imaginar um mundo onde as pessoas amam a Deus e amam o próximo. É tão simples. Mas quando você para 2 minutos e reflete sobre esse tipo de mundo, se você deixar sua carteira no trem, bem, você vai recuperá-la. Porque todos amam a Deus e amam o próximo. Você não precisa se preocupar com todos os golpes e spams que recebe tentando roubar sua identidade. Quero dizer, nada disso acontece porque as pessoas amam o próximo e amam a Deus. Imagine esse mundo. É simplesmente o paraíso, não é? Quando amamos a Deus e amamos o próximo. Ou, em outras palavras, isso é Sião. Sim, a indústria da pornografia, avaliada em 2 trilhões de dólares americanos, desmorona. Sim, adoro usar isso. E se todos guardassem a lei da castidade? E os corações partidos, os lares destruídos? E se todos guardassem a palavra de sabedoria? O que aconteceria com a embriaguez ao volante, o vício e a tristeza? Quando você pensa no quanto os mandamentos fazem sentido e no que eles levam, é a Sião de que estamos falando. É simples de entender, mais difícil de fazer, mas é incrivelmente simples. Ame a Deus. Ame o seu próximo. A palavra ódio ressoa nesse versículo, não é? Você odeia sua família e isso parte o coração de Deus. Agora, eu diria o seguinte: acho que isso é muito fácil de ver nas outras pessoas. Tenho certeza de que todos os nossos maravilhosos amigos estão ouvindo e pensando: Preciso compartilhar isso com outros. sim, fulano precisa ouvir isso. Se ao menos meu cunhado, se ao menos esse partido político ou aquele partido político, certo? São eles. Precisamos realmente olhar no espelho e tentar ver onde podemos ter traços desse em nós. Erradique-o, entregue-o a Deus, trabalhe nisso, porque Ele os chama de Sião porque eles são assim. Assim como você e eu temos que continuar nos desenvolvendo e amando. Se você odeia qualquer grupo de pessoas, fomos ensinados tantas vezes, presidente Oaks, presidente Nelson, se houver algum desses ismos, racismo, sexismo, etc. Se você tem isso em você, é hora de se livrar disso.
Não é ser um discípulo de Cristo. Não é ser um filho do convênio, certamente. Mais uma testemunha das Escrituras. Vocês dois vão reconhecer isso. O Senhor está implorando a Martin e Joseph: arrependam-se, arrependam-se, ou seus sofrimentos serão dolorosos. Você não sabe o quanto serão dolorosos, você não sabe o quanto serão intensos, você não sabe o quanto serão difíceis de suportar. Você consegue ouvir isso, esse apelo? Estou tentando salvá-los disso. Sim. É quase como se alguém estivesse indo em direção a uma cachoeira eterna e você estivesse jogando um colete salva-vidas para essa pessoa, mas ela dissesse: não, obrigado. Acho que você não entende a sua situação. Vamos pensar em algo menor, no mundo, certamente. E na sua família? Se houver algum tipo de contenda, animosidade, ódio, não podemos ser Sião com isso. 3 citações de profetas para você. Primeiro, o presidente Faust. Quando há contenda, o Espírito do Senhor se afasta, independentemente de quem seja o culpado. Muitas vezes, bem, eles fizeram isso, embora a culpa seja deles. Não, 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 não. Independentemente de quem seja o culpado, o Espírito se afastará. Ele é o cavalheiro perfeito. Ele não pode estar onde não é bem-vindo. E a contenda faz isso. Jesus ensina em 3 Nef 11 que a contenda não é de mim, mas do diabo. Quem é o pai? Mais uma vez, outra referência ao pai para Satanás, o pai da contenda. O presidente Monson disse esta frase: a raiva não resolve nada. Ela não constrói nada, mas pode destruir tudo. Se levamos a sério nossa responsabilidade do convênio, o que você e eu nos comprometemos a fazer para construir Sião, temos que erradicar isso. É realmente impossível sermos um se isso estiver em nosso coração. Sim. Presidente Dallin H. Oaks, a principal razão para o mandamento de evitar críticas é respeitar o bem-estar espiritual de quem critica, não da pessoa a quem criticamos. É como, uau! A principal razão para o mandamento de evitar críticas é proteger o bem-estar espiritual de quem critica. Não é interessante? Acho que ainda temos um longo caminho a percorrer, irmãos. Oh, com certeza. Mas tenho ótimas notícias, Se alguém que está ouvindo agora está pensando: isso não vai funcionar para mim. Todos parem um segundo e vejam o versículo 21. Vejam o versículo 21. Ele diz: e aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra, e ele contemplou e viu Sião no decorrer do tempo. Obrigado por essa frase. Sim, com o passar do tempo. E se você está se perguntando quanto tempo estamos olhando para o versículo 68 e todos os dias de Sião nos dias de Enoque eram 365 anos. Demorou um pouco. Sim, estamos aquecendo. Acho que já passamos um pouco da metade do tempo desde que a igreja foi restaurada. 6 de abril de 1830. Se nos dermos 365 dias, então acabamos de pegar nosso cachorro quente e refrigerante. Ainda temos um caminho a percorrer. É difícil. John, o que dissemos no ano passado? Encontrar Sião. Você sabe a localização, condado de Jackson. Essa foi a parte fácil. Construir um edifício. Essa é a parte fácil. Sim. Sião é um lugar, é um povo, é uma causa. Conversamos sobre tudo isso no ano passado e sim, isso está em andamento. Obrigado por isso, porque às vezes as coisas avançam dolorosamente, devagar. E um dos capítulos que me deixa contra a parede e me derrota é 1 Coríntios 13. Se eu pudesse falar com a língua dos homens e dos anjos, se eu entregasse meu corpo para ser queimado, quero dizer, se eu fizesse tudo isso e não tivesse caridade, você não seria nada. Eu fico tipo, uau! O quê? Isso faz você se perguntar, sou uma pessoa melhor este ano do que era no ano passado? Não sei, mas esse capítulo é, uau! Se eu tivesse fé para mover montanhas, mas não tivesse caridade. Cara. Danny, você disse que todos que estão ouvindo diriam: estou com dificuldades. Se há alguém aí dizendo que não, que acha que está muito bem, vá pegar o livro Beware of Pride, de abril de 1989. Aqui está apenas um trecho. Isso se manifesta de muitas maneiras. O presidente Benson diz: como criticar, fofocar, difamar, murmurar, viver acima de nossas possibilidades. Invejar, cobiçar, reter gratidão e elogios que podem elevar outra pessoa a ser implacável e ciumento, desobediente, egoísta. Parecia que você estava lendo meu futuro obituário. Quero dizer, como posso descrevê-lo? Bem, eu tenho essa palestra de 1989. Danny, para ser sincero, é bastante desanimador. Não sei se algum dia chegarei lá. É realmente uma pérola de grande valor. Estou animado para passar por isso com você, Danny. Adoro sua energia, seu entusiasmo, é contagiante. John,
Você se lembra? Já citei isso para você antes. Elder Maxwell. Às vezes, o que falta em um bom professor do Evangelho é um senso contagiante de entusiasmo. Danny, você se lembra do Elder Maxwell? Elder Maxwell, vou contar uma história rápida, e isso é vergonhoso. Tenho a distinção de ter dado uma das piores bênçãos do sacerdócio nesta dispensação. Ela estará no próximo volume de Saints, quando for publicado, e aconteceu em Greensboro, Carolina do Norte. Agora, um pouco de contexto, quero ser justo, talvez eu tenha recebido uma bênção, mas não consigo me lembrar. Não éramos uma daquelas famílias que davam bênçãos no retorno às aulas. Não sei se isso era tão comum quanto é agora, o que é maravilhoso, pois acho que estamos usando mais o poder do sacerdócio de Deus. Mas eu não tinha muita experiência com isso. E a primeira vez que realmente me lembro de ter visto uma bênção do sacerdócio foi no CTM, quando um missionário estava doente. Lembro-me de ficar em pé no círculo e ser tocado pelo Espírito sobre como aquilo era maravilhoso. Um membro de nossa ala se aproxima e diz: "Élderes, estou doente. Vocês poderiam vir e me dar uma bênção?" E nós corremos até ele. E como vocês sabem, alguns missionários têm mais fé do que bom senso. Coloquei as mãos na cabeça dessa alma maravilhosa e fiel, simplesmente indo em frente. Comecei e percebi que não sabia como fazer isso. Então comecei a pensar nas palavras que deveria dizer. E acho que realmente disse ungir, sustentar, chamado para ordenar. Consagrar. Consagrar. Tenho certeza de que essa palavra veio à minha mente e acho que até a repeti algumas vezes. E estou começando a me sentir envergonhado. Sabe quando seu pescoço fica quente e fica cada vez pior? E finalmente sabe seus olhos também ficam quentes porque estou prestes a chorar. E eu não sou de chorar, mas estou tão envergonhado e penso, preciso parar com isso. E finalmente fechei. Foi como se eu tivesse desabado. Pensei, isso foi muito ruim. Lembro que coloquei as mãos nos ombros dele e olhei para o meu companheiro, que ficou de boca aberta, com os olhos arregalados, olhando como se perguntasse, o que acabou de acontecer? Como se ele nunca tivesse visto o tipo de acidente de trem que acabara de acontecer. E ele disse isso, bem, devemos fazer isso de novo? Certo? Tipo, não, o que é isso? Com quem eu me meti? Acabamos de consagrar, apoiar e ordenar. E aquele homem tão gentil deu um tapinha na minha mão que estava em seu ombro e disse, Elder, foi simplesmente perfeito, foi simplesmente perfeito. Deus abençoou aquele homem apesar de eu estar uma bagunça. Quando voltamos para o apartamento naquela noite, meu companheiro, meu treinador, começou a perceber o que tinha ganho como companheiro. E ele disse, Danny, cite o nome de tantos apóstolos quanto puder. Eu só consegui citar 3. Um deles havia falecido cerca de 20 anos antes da minha missão, o Elder McConkie. Eu disse, eu sou como o Elder McConkie. E ele disse, ele morreu há muito tempo. Então eu citei o Elder Oaks e o presidente Hinckley, porque ele era meu ídolo. O presidente Hinckley é meu ídolo. Você pensa, é por isso que estou em missão, certo? Presidente Hinckley. Sim, sim. Porque, presidente Hinckley, eu não consigo fazer isso sozinho. É impossível. Nunca é demais enfatizar isso, certo? Nunca é demais enfatizar isso. É impossível. Mas é ele. Tem menos a ver com o quanto você é ruim nisso e mais a ver com o quanto ele é bom. Jesus Cristo é poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar. Ele é bom em salvar. Não se trata de mim. Trata-se de eu me unir a Ele. Trata-se de eu me unir a Jesus. É por isso que tudo vai ficar bem. Essa é uma das principais razões. Hank, de certa forma, você acabou de fazer como Enoque. Houve um pouco de choro ali. Você estava tipo, cara, estou perdido, estou vendo que estamos perdidos. Jesus o guia e coloca um pequeno laço bonito nisso para Enoque. Será para nós também. Mas Moisés, capítulo 7, veja o versículo 4. Acho que estaríamos prestando um desserviço se não parássemos um momento para ter certeza de que entendemos como isso aconteceu. Veja como Enoque fala com Deus, versículo 4. E eu vi o Senhor, e ele estava diante de mim e falou comigo como um homem fala com outro. A relação que Enoque tem com Deus, para citar o dicionário bíblico, é natural e instintiva. É natural e instintiva. Eles estão falando em Êxodo 33:11, certo? E falei com Deus como um homem fala com outro. É esse relacionamento. Agora não me interpretem mal, isso não significa irreverência. Na verdade, quanto mais compreendo meu relacionamento com Deus, mais minha reverência aumenta, e reverência não significa apenas silêncio. Eu o reverencio.
Quanto mais compreendo Deus, quanto mais compreendo Jesus Cristo, mais os reverencio e naturalmente me encho de reverência. Então, o resultado, e pode ser uma alma tranquila e serena. Mas nem sempre. O Elder Kearon fez um ótimo trabalho ao esclarecer isso recentemente. Suas orações são naturais e instintivas? Precisamos ter esse relacionamento. Se quisermos ter Sião, se quisermos ser o que ele precisa. E sim, ele precisa que sejamos assim, mas na verdade nós precisamos ser assim. Acho que essa é minha segunda citação do presidente Faust hoje. Há afirmações nessa citação, das quais estou confiante. Na verdade, vou perguntar aos nossos ouvintes enquanto leio essa citação. Quero que pensem sobre quais aspectos da citação suas ações mostram que vocês não entendem. O que acham? Porque alguns de vocês vão balançar a cabeça e dizer, sim, sim. Então ele pode dizer algo, e vocês vão pensar, na verdade, não sei se minhas ações estão alinhadas com o que eu realmente vivo. Aqui vamos nós. Isso é da revista Ensing de maio de 2002. A salvação da oração. Ele diz, e cito, nenhuma autoridade terrena pode nos separar do acesso direto ao nosso Criador. Nunca pode haver uma falha mecânica ou eletrônica. Quando oramos, não há limite para o número de vezes ou para o tempo que podemos orar por dia. Não há cota para quantas necessidades desejamos orar em cada oração. Não precisamos passar por secretários ou marcar uma consulta para chegar ao trono da graça. Ele está acessível a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu tive problemas em diferentes momentos da minha vida, provavelmente com todos eles. Acho que deixo mensagens de voz com orações o tempo todo. Ele está ocupado. Ele tem coisas para fazer. Quando você tiver um segundo, estou aqui em Rexburg com problemas. Ele não é assim. Parte de ser onipotente e onisciente é que ele não é como você e eu. Ele está me ouvindo. Ele está ouvindo você. Adoro isso. Algum de vocês já deixou de orar por algo porque pensou, não quero ser ganancioso. Não quero ser ganancioso. Ele é onisciente. Ele já sabe o que está no seu coração. Então basta conversar com ele sobre isso. É ridículo pensar, não vou mencionar isso porque não quero. E ele responde, eu sei o que está no seu coração. Vamos conversar. Ele não é um chefe a quem você pede folga dizendo, ei, lembra que trabalhei no Natal e lembra quando fiz X, Y e Z? Talvez eu possa ter A, B e C. É natural e instintivo. Essa frase, veja isso, não há limite para quantas necessidades podemos desejar em nossas orações. Ele já sabe o que está em seu coração. Não queremos dar a ele uma lista de compras. Por favor, entregue. Sabe, eu quero um hambúrguer duplo e isso e aquilo e quero rápido. Não, você está conversando com alguém que o adora. Alguém com quem você tem um relacionamento. Tudo bem apenas conversar e dizer, sabe de uma coisa? Eu quero isso. Minhas orações muitas vezes são assim. Eu quero isso. Eu não quero. Provavelmente não é uma coisa boa de R, mas você já sabe que eu quero. Então vamos conversar sobre isso. Para mim, o objetivo das orações muitas vezes é ser diferente no final do que eu era no início. Pai Celestial, eu desejo isso. Eu quero isso. Ajude-me a moderar meus desejos, a mudar. O que eu não estou entendendo, ou posso ter isso. Há algo de errado nisso. Você conhece meu coração melhor do que eu. Você está tendo esse conselho, essa conversa com Deus. Há poder nisso. Jesus é o exemplo. Se alguém quisesse orar e você pensasse, essa não foi uma oração muito boa porque eu pedi. Jesus no Getsemane diz, Pai, se houver uma maneira que este cálice passe de mim. Agora observe a resposta. Se a intenção original da minha oração não me é concedida, isso não significa que Deus não me respondeu. Às vezes acho que pensamos, Deus não me respondeu. Não, ele respondeu. Você apenas não recebeu a resposta que queria. Eu sei que o Pai ama o Filho. Ele disse, você tem que fazer isso. Jesus estava de acordo com isso. Essa é a beleza da oração. É por isso que ele disse, Pai, se houver alguma maneira que este cálice passe, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está nos mostrando de maneira perfeita essa relação de oração. Enoque tem uma comunicação de relacionamento com o Pai Celestial. É diferente. É natural, instintivo e real. É reverente. É reconhecimento, certo? Quando sabemos quem é Deus, quando sabemos quem é Jesus, somos diferentes. E essa é uma parte fundamental. Acho que é absolutamente fundamental para minha mudança. Preciso ter esse tipo de oração com Ele. Natural e instintivo. Sim.
Se isso não estiver acontecendo, talvez eu precise estudar meu relacionamento. É isso que estou dizendo. Talvez perguntar isso. Com quem eu converso naturalmente e instintivamente? Ah, bem, por que eu faço isso? Bem, nós passamos tempo juntos. Eu, naturalmente e instintivamente, ligo para minha esposa. Algo acontece. Ligo para minha esposa. Não está tudo bem, é melhor eu ligar para ela. O que vou dizer? É uma coisa muito natural de se fazer. Se isso não está acontecendo com o Senhor, por que não é uma coisa natural e instintiva? É falta de relacionamento? É falta de compreensão? O que vocês dois acham? Eu não compreendo ele e sua natureza? Ao aconselhar jovens, lembro-me de alguém que me perguntou: você ora? Não, bem, eu oro antes das refeições, se me pedem, mas não sou digno. E então seu Pai Celestial sabe exatamente onde você está. Diga a Ele. Apenas converse com Ele. Pai Celestial, eu cometi muitos erros, mas aqui estou. Apenas abrir essa porta lhe dá acesso ao poder dele, como temos falado. E você não vai surpreendê-lo. Apenas diga: não rezo há muito tempo, ou cometi muitos erros. Eu comecei a rezar assim: Pai Celestial, este é um dos seus filhos mais estúpidos. Eu senti ele acenando com a cabeça. Tudo bem? Eu senti ele cobrindo o rosto com as mãos, certo? Ele sabe, e ele está pedindo para você orar em todas as condições, na saúde e na doença, na pobreza ou na riqueza. Então apenas faça isso. Você não vai surpreendê-lo, e ele te ama. E eu também pensava em ter filhos, às vezes pensava: Pai Celestial, eu sei que há muitas pessoas neste planeta com problemas muito piores do que os meus. Então eu não quero orar, porque penso que há pessoas que não sabem o que vão comer hoje à noite ou onde vão morar. E eu tenho esse problema que de repente parece tão bobo. O que percebi como pai é que se é importante para seus filhos, é importante para você. E talvez ele não se importe em ouvir minha oração, mesmo que ela possa parecer insignificante em comparação com os problemas do mundo. Acho interessante, porque muitas vezes falamos sobre o amor de Deus, mas ainda acho que o subestimamos. Subestimamos o amor dele, subestimamos a paciência dele. Moisés 7 é uma conversa confusa com Deus. Enoque chora feio o tempo todo. Ele faz perguntas cujas respostas provavelmente já deveria saber ou sabe, mas tem dificuldade em aplicá-las. Enoque está assustado. E, no entanto, veja como Deus o trata. Ele não diz: você deveria saber. Não. Ele diz: veja como ele é terno com isso. Na verdade, vamos destacar um pouco da confusão de Enoque através disso. Versículo 28. E aconteceu que o Deus do céu olhou para o resquício do povo e chorou. E Enoque registrou isso dizendo: como é que os céus choram e derramam lágrimas? Ele está surpreso. Ele está surpreso. 29. E Enoque disse ao Senhor: como assim? Ainda não entendo. Ele está dizendo isso várias vezes. Como você está chorando? Como ele está chorando? Tipo, eu nem consigo entender isso. Enoque deveria saber que Deus é um Deus de paixões. Enoque sabe que Deus é um Deus de amor. No entanto, até ver isso ele não sabe. Esta é uma conversa confusa. No entanto, às vezes nos culpamos. Tipo, eu preciso orar. Certo? Certo, isso vem do meu coração. Ele já sabe. Então deixe funcionar, deixe ser diferente. No final, ele pergunta novamente no versículo 31, como você pode chorar? E quando conversamos sobre alguns desses versículos, ele mostra a ele coisas bonitas. Ele diz: deixe-me dar algumas respostas. Ele menciona Noé como se tudo fosse ficar bem, porque veja o que eu vou fazer. Você vê como todos são perversos? Tudo bem, porque eu tenho um profeta chamado Noé. Veja o versículo 44. E vendo Enoque isso, ficou com amargura na alma. Ele está em uma situação possivelmente pior do que estava no início. Esta não é uma resposta rápida. Tipo, você ficará bem, Enoque. E ele diz, eu estava bem. Enoque está lutando com Deus em oração. Ainda estou amargurado. Ele não aceita a resposta rápida. Ele diz, não, isso está uma bagunça. Veja este mundo caído. Olhe, a doença, a raiva, a ódio, a morte, a destruição, há um dilúvio. Você está brincando comigo? Ele está sendo transparente em seus sentimentos para com Deus. Então veja como Jesus responde a ele, porque ele está amargurado em sua alma no versículo 44. E veja o que ele diz. E eu disse aos céus, recusarei ser consolado. Esse é o tipo de conversa. Essa é uma oração real. E como Deus responde? Levante seu coração e alegre-se. E olhe, e ele continuará mostrando mais a ele. Ele não tem nenhum problema em andar de mãos dadas com Enoque. Essa linguagem, isso está muito além de 1830, Joseph Smith.
É tão bonito. Derramem suas lágrimas como chuva sobre as montanhas. Oh, bela poesia! Velou toda a face da terra com trevas. Uma corrente. E ele olhou para cima e riu. Como você poderia esquecer o som daquela risada se você fosse Enoque? Isso vai muito além de 1830. E sem mencionar o conhecimento de astronomia na época, em 1830. E no versículo 30, estamos falando de milhões de terras como esta. O que não seria um começo. Se Joseph Smith inventou isso, qual astrônomo ele entrevistou para chegar a esse número? Você conhece Carl Anderson? Ele tem um ótimo nome do meio. Carl Rix Anderson. Esse é o cara. Isso mesmo. Ele escreveu um livro chamado O Salvador em Kirtland. Estou lendo a página 195. A vastidão do espaço e os inúmeros mundos devem ter sido surpreendentes para Joseph e Sidney, porque os astrofísicos daquela época tinham um conhecimento muito limitado sobre o espaço. Talvez o principal astrônomo do início do século XIX fosse Frederick William Herschel. Ele examinou todas as estrelas nos mapas estelares padrão de sua época. E, em 1802, havia contado apenas algo mais de 90 mil estrelas na Via Láctea através de seu telescópio de 12 metros que parecia um canhão gigante. O entendimento de Joseph certamente o colocou em desacordo com os especialistas de sua época. Para mim, é mais um testemunho do JST do livro do Gênesis. É o que nos dá muito mais. Frederick Herschel. Existem 90 mil estrelas. O quê? Estou extremamente surpreso. Não, na verdade existem milhões de terras como esta. Isso não seria um começo? É como, de onde você tirou isso, Joe? Você errou nessa, fazendeiro Joe. Você exagerou, irmão. Dr. Shannon, um professor da Universidade Brigham Young, uma vez ouviu dizer que se Joseph está adivinhando, ele está adivinhando exatamente certo. É impressionante.